Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para que a gente possa passar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical aqui em Jardim Paulista Alto 1, na área do pastor e coordenador Edinho Moraes. A lição de número 6, amém? Que tem por tema a condição dos gentios sem Deus. Hoje a gente vai ler a palavra do Senhor, amém? Sábado à noite, nosso irmão, professor, nosso irmão Edilson, que está conosco lendo a palavra. Hoje a gente vai ler para poder acompanhar com os irmãos esta lição em nome de Jesus, amém? A lição, irmãos, uma lição de muita valia. Nós estamos aprendendo muito com esta lição aqui. A leitura de hoje está baseada em Efésios capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Depois que nós lemos Efésios 11 e 12, nós vamos para Romanos capítulo 4, versículo 12 ao versículo 14. Amém? Vamos ler normalmente. Versículo 11 de Efésios capítulo 2 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12 diz: que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo Romanos agora, capítulo 4, versículo 12 ao 14, que diz assim: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera da incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? O texto áureo da lição diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática diz assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Amém? Vamos orar com o nosso irmão Edilson, nosso professor. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos fazer esta oração. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nessa gravação, Senhor. Agradecendo-te, primeiramente, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, usando esses veículos de comunicação, Senhor, para trazer a Tua santa palavra para os nossos irmãos. Senhor Deus, abre nossas mentes, abre nossos corações, abre nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra venha a ser ministrada com excelência, Pai. É o que nós já te pedimos e já te agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor estará aqui nos ajudando. Senhor, que essa palavra ela cresça, Senhor, que ela frutifique em nossos corações. É o que nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos agora
lição, como eu já falei, que tem por tema a condição dos gentios sem Deus. Pois bem, é uma lição que nos chama muito a atenção, pois fala da condição daqueles gentios que não sabia ainda que estavam enquadrados dentro do plano salvífico de Deus. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre este assunto, que vai ser de muita valia para nós. E o autor da lição, ele falou em introdução do tema de hoje, ele falou assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desse aspecto. Bem, o primeiro tópico, meus irmãos, da lição está baseado dessa seguinte forma: chamados incircuncisão. Esse é o primeiro ponto, ou o primeiro tópico desta lição de hoje. Amém? Eu só quero aqui deixar minhas considerações a todos que vão nos ouvir e nos ver através deste vídeo. Um abraço a todos, graça e paz a todos. Que o Senhor Jesus continue te ajudando e nos ajudando em nome de Jesus. Nosso irmão Elenilson, nosso professor aqui conosco, sempre está conosco. O que é que o senhor tem a falar desse primeiro tópico, primeiro ponto da lição? Deixe aí bem claro para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo através do vídeo. Amém, presbítero. A lição, ela dá continuidade sobre o tema que nós estudamos a semana passada, né? Que a Bíblia ela é muito coerente, né? A gente vê que a Bíblia, ela responde Bíblia, né? E eu acho isso uma coisa maravilhosa. A gente tende a entender um pouquinho da perfeição de Deus, né? Só com a sua palavra coerente, né? Respondendo a ela mesma. Então, veja só, presbítero, quando a gente está lendo aqui na Bíblia, né, no capítulo 2, no versículo 11, veja que ele fala novamente: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Ou seja, na lição anterior nós estudamos que ninguém tinha direito a nada, todos nós éramos perdidos, todos estavam no caminho errante. E agora Paulo ele está puxando essa condição um pouco agora para nós gentios, tá? Só para enfatizar, para dar uma reforçada aqui, gentios são todos aqueles que não são judeus, tá? São aqueles que não pertencem à comunidade judaica, que está lá em Israel. Então veja só o que ele fala. Primeiro ele falou que nenhum ser humano na terra merecia nada, e que Deus, por seu infinito amor, pelas suas infinitas misericórdias, nos resgatou. Agora ele está falando sobre nós gentios, tá? Aí ele usa a palavra circuncisão, que é o que a lição vai abordar aqui, e já começa abordando nesse primeiro tópico. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, para quem está com a revista, acompanhar o subtópico 1, que diz assim: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Amém? Então aí ele já pega e entra no conceito de circuncisão, que é o seguinte: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Vamos traduzir isso, né? Tá muito técnico isso. Então vamos lá. Nós homens temos uma pele
na glande, que faz parte do nosso órgão sexual masculino. E vamos trazer para os dias de hoje, a circuncisão é uma cirurgia de fimose, tá? É aquela cirurgia onde nós homens, alguns que precisam, tira aquela pele que está no final do nosso órgão. Essa pele ela é retirada porque em alguns homens causa alguns problemas, né? Então Deus usou esse procedimento no passado, lá em Gênesis, na época de Abraão, que foi quando Deus ele fez a aliança com Abraão. É ali que começa a aliança de Deus com o seu povo escolhido. Então, um dos sinais que Deus ele ordenou a Abraão foi que ele circuncidasse Isaac, né? Ele circuncidou, ele foi e fez esse procedimento cirúrgico, que na época não tinha anestesia, não tinha leite, não tinha nada. A criança com 8 dias de nascido passava por esse procedimento, né? Porque é um procedimento delicado, né? Para uma pessoa adulta, principalmente naquela época tão antiga, é um procedimento muito complicado de se fazer na fase adulta. Então, quando a criança nascia com 8 dias, ela era circuncidada. Inclusive, nossos mestres, o Senhor Jesus, ele foi circuncidado porque ele seguiu a justiça, né? Como fala lá em João. Mas o que significa isso espiritualmente, né? Essa circuncisão? Essa circuncisão, irmãos, ela é um ato de pureza, né? Poucos irmãos têm esse conhecimento, até porque é um conhecimento técnico, mas por dentro dessa pele, né, do órgão sexual masculino, ela costuma acumular algumas sujeiras, alguns germes, né, que se não for tratado de forma correta, não for higienizado de forma correta, ele cria algumas bactérias ali, podendo ser prejudicial para nós homens e para suas respectivas companheiras, né? Então, eu ouvi já falar uma pesquisa até, presbítero, que Israel é um lugar onde existe um dos menores índices de mulheres com câncer no colo do útero. Amém? Não porque as mulheres têm esse tipo de doença por causa do homem, não, tá? Isso é um dos fatores. Então, como esse é um órgão delicado que tem essa parte de higienização, isso simboliza a pureza de Deus, porque quando Deus ele tira, né, ele faz com que o homem passe por esse procedimento, então aquele lugar ele não fica mais com sujeira, que significa contaminação. Então esse foi um dos primeiros sinais. E Deus ele marcou esse sinal na carne humana, na carne do homem na época, porque no Antigo Testamento, como a Bíblia fala, os sinais de Deus eram material, né? Inclusive a Bíblia fala lá em Hebreus e Colossenses que as coisas do Antigo Testamento eram sombras das coisas dos dias de hoje. Então Deus ele faz essa aliança, ele faz essa marcação na pele do homem, né? Assim como outros símbolos que existem aí. Então isso, meus irmãos, é o conceito de circuncisão, tá? Que ele fala aqui, né, nesse primeiro subtópico. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então, o senhor Elenilson explicou, né, o que é circuncisão, mas, pois bem, ele explicou muito bem ainda o autor da lição, ele explica no final da lição o que não é isso? O que é circuncisão. Circuncisão é remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual do homem, do sexo masculino. Então, o primeiro tópico desta lição, como o nosso irmão já falou, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Então, nosso irmão Elenilson, então, com isso aqui a gente entende que é baseado em Gênesis 17, né, versículo 10 e 11, pode ler, por favor. Então, a gente entende que Deus sempre levou a questão da aliança muito a sério. Não é isso? Tanto é que, como o senhor falou, que a
partir dos 8 anos de idade, 8 dias de idade, perdão, 8 dias de idade, a criança já tinha que ter essa aliança, esse tipo de aliança. Ou seja, a criança com 8 dias de nascida, ou de nascido, tinha que já ser cortado o prepúcio da parte masculina do homem, significando que ele já tinha aliança com Deus e que pertencia a Deus. Então, quando a gente lê Gênesis 17, versículo 10, versículo 11, o senhor lê para mim, por favor? Diz assim, meus irmãos, o capítulo 17, o versículo 10 e 11 de Gênesis, diz o seguinte. Eu vou ler o nome, para poder ficar uma compreensão melhor. Muito bom. O versículo 9 diz assim, meus irmãos. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. É aquilo que a gente falou no começo. Deus, ele fundou, ele fundamentou essa aliança com Abraão lá no começo. Amém, meus irmãos? Aí continuando no versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Isso aqui Deus está falando com Abraão, tá? Todo macho entre vós será circuncidado. Versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Pronto, como o nosso irmão nos falou, o texto bíblico deixou bem claro que já no começo do mundo, no princípio dele, Deus determinou, estatutou, a gente pode dizer isso. Faz parte dos estatutos de Deus. Exatamente, faz parte do estatuto de Deus dentro dessa época aqui, que aquele que tinha que ter aliança com Deus tinha que ter o prepúcio, a pelezinha tirada, cortada. Isso para Deus, a partir do momento que a criança fizesse esse tipo de cirurgia, ele pertencia a uma aliança com Deus, ou seja, era um povo escolhido de Deus. Então, para ficar bastante claro, mais claro do que o texto já falou, diz assim: esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Ou seja, a descendência de Abraão, Deus já estava estatutando Abraão: olha Abraão, eu tenho uma aliança que eu preciso que você guarde, e eu vou expor para você agora, que vai servir para você e vai servir para a tua descendência a futuro, Abraão. Então a aliança é essa, que de que todo homem entre vós será circuncidado. Ou seja, é o que a gente já explicou, nosso irmão Lúcio já explicou, que a aliança era essa, que todos os descendentes de Abraão, do menor ao maior, tinha que ser circuncidado. Este sim pertencia como povo de Deus e a aliança com Deus. Então observe você que está nos escutando que aquilo, quando Deus ele faz uma aliança com você ou com qualquer um ser humano, essa aliança ela não pode ser quebrada. Eu não vejo, biblicamente falando, Deus querendo ou quebrando a aliança que ele fez. Verdade. Mas o ser humano, ele quebra. O ser humano, ele quebra a aliança que faz com Deus. Mas a aliança de Deus, o projeto de Deus é inquebrável. Verdade. Não é isso? Então eu vejo aqui, versículo 11, que ele diz: e a circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Veja a responsabilidade que Deus também colocou sobre Abraão. Sim. Porque Abraão tinha que levar isso até o fim da sua vida. Exatamente. Tinha que levar isso para os seus filhos, para a sua descendência, Bisnetos e toda a sua linhagem. bisneto, toda a sua linhagem. Só que
Mais na frente, a gente vai ver aonde é que os gentios se enquadram aqui. Sim. Porque, quer queira ou não, os gentios já estavam enquadrados já desde o princípio, porém eles não sabiam. E o texto de Efésios diz que ele não sabia, ele não tinha esperança nenhuma, porque na mente deles, os escolhidos era somente Israel. E a gente vai deixar isso bem claro já, mas vamos ver o que é que o nosso irmão Elenilson ele tem ainda a declarar, pelo menos, ou do segundo subtópico primeiro tópico da lição. Sim, meus irmãos. Só enfatizando aqui o que o presbítero Jefferson falou, meus queridos. Desde o princípio, Deus ele já tinha esse plano de salvação para os gentios, tá? Tanto é que Paulo, na carta aos Efésios, ele se alegra. Imagine agora o apóstolo Paulo alegre, ele fica, como que eu posso dizer, ele fica extasiado, porque Deus revela a ele isso. E se a gente for ver a história de Paulo, meus queridos, Paulo, ele era judeu, né? Lá em Romanos, ele até fala, lá em Romanos capítulo 9, ele diz assim: eu fico triste porque eu queria que fosse mentira isso que eu estou pregando para vocês. É um assunto que a gente vai ver logo à frente, tá? Eu queria que não fosse, mas foi, e Deus me revelou isso, ele fica alegre, né? Porque diante de tantas pessoas, Deus revelou isso para ele, um judeu. Aí a gente vê que Deus ele sabe trabalhar em seus propósitos, não é? Então, continuando aqui, irmãos, falando um pouco mais sobre circuncisão, o subtópico 2 e 3, né, e tem o 4 ainda, a gente vai passar bem calmamente para compreender isso aqui. O subtópico 2 diz o seguinte: o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, tá? Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 6 e 7, foi como eu comentei aqui no começo, tá? Era um gesto de santidade, amém? Era santidade, Deus ele fazia isso, separação, né? Que santidade é a separação. Então, a gente até vê aqui, o autor até faz os comentários, e existe até em literaturas de livros de história mais antigos, né? Que aquele povo pagão ali, né? Porque Deus ele vê o futuro, né? E quando Deus ele introduz Israel em Canaã, aquela vizinhança ali eram povos depravados, né? Inclusive eles tinham práticas até de zoofilia, que é a prática de sexo com animais, né? A gente vê que tudo que é depravado, que ofende a santidade de Deus, eles faziam. Então Deus ele já começou a tratar Israel bem antes, né? É como Deus ele faz hoje. Vocês são meus, santifiquem-se, né? Santifiquem-se, se separem do mundo, renove a vossa mente. Então Deus ele já estava fazendo esse trabalho já nesse momento, lá nos primórdios, né? Para a gente ver como Deus ele não muda, né? Então ele relata aqui, né, sobre essa questão da depravação dos povos ímpios circunvizinhos naquela época. Então esse subtópico 2, resumindo, ele fala na santidade, santificação, separação, que é como nós crentes, nós cristãos, que professamos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, temos que viver. Amém, meus irmãos? Aí quando vem aqui no subtópico 3, ele fala da circuncisão do coração, né? Que é uma coisa um pouco mais complicada de se entender, mas a gente vai descomplicar isso aqui em nome de Jesus, né? Vamos lá, meus irmãos. A circuncisão já foi explicada aqui, a parte carnal. Mas o que é a circuncisão do coração? Será que é eu tirar uma pele do coração? Não, meus irmãos. A gente vê que a circuncisão carnal é uma pele que está em volta de um órgão mais sensível, né? Para nós homens, né? Então, Deus ele faz agora na nova aliança a circuncisão do coração. E o que é? Quando nós não tínhamos Cristo, nosso coração ele era encoberto de pecado, como nós estudamos na aula passada. Existia uma pele, tá? Entre aspas, uma pele coberta no nosso coração que nos impedia de enxergar a Deus. E Deus, com toda a sua graça ali, Ele nos escolheu, né? Voltando, porque isso aqui é Efésios ainda, dando continuidade na explicação do começo da carta. Então Deus ele nos elegeu, nos predestinou e removeu essa pele imaginária do coração, que era quando nós tínhamos o caminho perdido, quando nós andávamos errante, andávamos debaixo do pecado. Essa é a circuncisão do coração que
o apóstolo fala aqui na leitura do versículo 11 do capítulo 2, né? Aí diz assim na lição: a boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas aqui foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A gente vê que agora Deus ele faz um procedimento cirúrgico mais interno, mais profundo, mais abstrato. Ele vai lá no coração do homem e remove toda aquela sujeira, toda aquela cápsula que envolve o nosso coração. Amém, meus irmãos? Ou seja, Deus ele tira a nossa cegueira. Deus ele trabalha, ele transforma, ele muda a nossa mente. Isso só o nosso Senhor pode fazer. É verdade. Né? Por isso que ele faz esse comparativo aqui. Amém, meus queridos? Amém, meus irmãos. O assunto está muito bom, mas para comprovar o que a gente estava dizendo anteriormente, que era nascido com 8 dias e já tinha que ter o prepúcio cortado ou tirado, você vai ver isso em Gênesis, no capítulo 17, versículo 12. Vai dizer que o menino com 8 dias de nascido tinha que fazer esse corte, tirar essa pelezinha do seu órgão genital do sexo masculino. Pois bem, como o nosso irmão já explicou, o segundo subtópico da lição, já falou o terceiro subtópico da lição, não é isso? Que a circuncisão do coração, que a gente já vai entender, e o autor vai dizer que isso o apóstolo Paulo reconhece, sim, que realmente os gentios não faziam parte, não faziam mesmo dessa aliança no sentido físico, é bom dizer isso, pois era um povo diferente, povo gregos, né? Sim. Então não eram realmente da parte sanguínea judaica, mas era um povo que chama até povo estranho, tem muitos que chamam até povo estranho, porque era um povo, chama de povo estranho. Exatamente, povo estranho, povo gentil, povo grego, que não fazia parte da linhagem sanguínea de Israel. Mas é aí que está praticamente todo o segredo dentro dessa construção bíblica que a gente está trazendo para você, explicando primeiramente, como já explicamos, a aliança que foi feita na parte carnal, na parte humana do ser humano. Depois a gente já trouxe aqui para vocês a circuncisão do coração, que foi trazida na parte terrena pelo apóstolo Paulo, quando ele trouxe as boas novas, que já era o tempo da graça, já era o tempo de Cristo. Ele trouxe essas boas novas também para que os gentios, que supostamente os judeus entendiam que eles não faziam parte da aliança, Paulo trouxe as boas novas para que os gentios compreendessem que eles estavam enquadrados dentro do projeto salvífico de Deus. Não só os gentios para entender isso, mas os próprios judeus tinham também que entender isso, até porque isso era uma briga muito ferrenha, até porque depois do dilúvio os povos ali foram completamente e praticamente divididos. Então daí também se inicia praticamente essas divisões de gentios, judeus e etc. Então é bom a gente entender toda essa configuração. Por isso que a gente está falando aqui pautadamente, bem devagar, para que você nos compreenda e nos entenda a que ponto nós queremos chegar. Mas agora a gente vai falar sobre... já falamos aqui no terceiro subtópico, né? Porém, o autor da lição no terceiro subtópico, ele vai falar aqui, homens, mas a que foi feita no interior, já foi feita no coração, né? A que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Lá
tinha-se ainda uma questão de soberba, Sim. porque a partir do momento que a criança ela era cortada ali a pelezinha do prepúcio, isso aí levou com que os judeus, é bom dizer isso, se ensoberbecesse, porque Deus tem aliança conosco, achavam que eram Eles eram arrogantes, né? achavam que era o tampa, tudo estava sincronizado neles. Foi aí que eles se perderam. Foi aí que Deus mostrou a eles que não eram dessa forma. Primeiro porque já não aceitavam o Cristo, a qual Deus enviou para eles e para que eles recebessem, eles não aceitaram. Tudo isso teve uma lógica, né? Porque Deus também endureceu seu coração para que eles soubessem e entendessem que a salvação realmente não vinha deles mesmos, mas de Cristo Jesus, para que abrisse espaço para que eles entendessem para os gentios. Então tudo isso aí é notável dentro de muitas leituras que a gente precisava fazer aqui, mas não vai ser necessário. Então, o autor da lição, ele aborda Romanos capítulo 2, versículo 29. Assim em Cristo o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, nós trazemos aqui para vocês a circuncisão física, humana, das pessoas que pertenciam a Deus a partir desse momento, não é? Então, as pessoas que eram separados, santos, eram através dessa forma, desse método. Então esse povo é meu. Mas Paulo, a partir do momento que trouxe as boas novas, ele declarou, tanto em Romanos capítulo 1, capítulo 2, 3 em diante, a gente vai ver ali Paulo falando aos judeus que não era bem do jeito que eles queriam. Paulo está colocando os judeus nos seus devidos lugares e mostrando a eles que não era do jeito que eles pensavam. Não é isso? Então Paulo vem tratando isso de uma forma muito sábia da parte de Deus, dizendo a eles que a salvação está baseada no Messias, a fonte da salvação é o Messias, mostrando aos judeus que eles estavam também destituídos, né? Capítulo 3 de Romanos, mostrando a eles que eles não eram nada sem a graça de Deus. Então, isso em Cristo mudou, meus irmãos. Quando chegamos para o Novo Testamento, na graça de Cristo, tudo isso mudou. Pois não tem mais circuncisão e incircuncisão. Ou seja, não tem mais incircunciso, não é isso? E nem tem mais aquela questão de circuncidado. Não tem, porque em Cristo agora somos um só, somos um povo só. E como é que temos aliança com Cristo? Quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Aí sim, tudo isso ficou para trás, porque isso era temporal. Era símbolo, né? Era símbolo. Mas vamos agora, porque se a gente ficar falando, quarto tópico da lição, quarto subtópico da lição diz assim: a incircuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Esse quarto subtópico, nosso irmão Elenilson, nosso professor, ele vai nos explicar melhor o que o Espírito Santo de Deus lhe ensinou para poder passar para nós aqui o quarto subtópico do primeiro ponto da lição. Amém, presbítero, meus queridos. Esse quarto subtópico aqui é um subtópico onde começa a guerra, né? Como o presbítero Gerson falou aqui, a luta ferrenha entre judeus e gentios, né? Quando a gente abre aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vamos fazer essa leitura para a gente poder entender o que estava acontecendo aqui. Atos dos Apóstolos, Capítulo 15. capítulo 15. Versículo, vamos ver aqui, 15.
os versículos 1, 2, 3 até o 5. Vamos para a gente fazer uma leitura mais compreensível. Vê só o que a Bíblia diz. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram então, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Essa questão aqui, irmãos, eu estava estudando há algum tempo atrás, fazendo um estudo sobre essa questão desse capítulo, que foi até quando surgiu o concílio, aí em Jerusalém. O que estava acontecendo aqui, irmãos? A gente leu aqui no versículo 5 do capítulo 15 a palavra insurgência. Insurgência é tudo aquilo que se levanta, todo aquele movimento que se levanta contra alguma coisa. O que estava acontecendo aqui? A seita dos fariseus, para variar, meus irmãos, a gente que estuda a palavra de Deus, a gente já ouviu falar naqueles abençoados. Eles nunca acreditaram em Jesus, eles sempre repudiaram Jesus, procuravam julgar o povo contra os ensinamentos de Cristo, e depois da morte e ressurreição de Cristo, eles não deixaram por menos, eles continuavam com a mesma perseguição. Só que, como eles viam que o cristianismo estava crescendo muito, os cristãos estavam crescendo muito, o que eles fizeram? Não, tudo bem, a gente permite que vocês acreditem em Deus e tal, mas se vocês não se circuncidarem e observar a lei de Moisés, vocês não estão fazendo nada. O que eles estavam fazendo com isso espertamente, irmãos? Eles estavam usando a lei para tirar todo o foco da salvação pela fé. E isso causou uma grande guerra, entre aspas, entre os discípulos e eles. Por quê? Porque Paulo já estava explicando que a partir da fé em Jesus Cristo não precisava mais fazer circuncisão. E eles não, eles estavam tentando tirar o foco de Jesus de maneira mais disfarçada, dizendo: não, tudo bem, aceitem esse Cristo, aceitem, mas se circuncidem. Ou seja, eles estavam querendo jogar o sacrifício do nosso Senhor Jesus na lama. Porque sim, em Gálatas essa discussão ela continua, Paulo ele continua lá em Gálatas essa explicação. Porque, pessoal, eu estou aqui, eu aceito Jesus, e agora eu tenho que me circuncidar e seguir toda a lei, eu não estou fazendo nada. Paulo ele retrata isso lá em Gálatas. Ele diz: não, se você está aceitando Jesus, é a tua fé que vai te salvar. É a tua fé que vai te fazer ser uma nova criatura. É a tua fé que vai fazer o Espírito Santo morar dentro de você. Então, esse capítulo aqui, esse quarto ponto que o autor da lição ensina, era esse momento, esse terremoto que estava acontecendo lá naquela época. Existia uma guerra. Os fariseus eles não se conformavam, então eles tentavam anular o sacrifício de Cristo. Exatamente. Entendeu? Eles tentavam, eles usavam de outros tipos de artimanha para poder tirar esse foco da circuncisão no coração, da obediência pela fé e pela salvação pela graça, fazendo com que o povo retornasse aos costumes da lei. Amém, meus queridos? Bom, irmãos, o assunto é quente, acalorado, e eu quero ainda falar sobre o mesmo assunto do capítulo 15 de Atos. Amém. Por quê? Nosso irmão Elenilson explicou bem que houve esse tipo de problema,
em Atos aqui, capítulo 15, que houve essa assembleia em Jerusalém por causa desses motivos e até outros, não é? Por costumes dos judeus e por costumes dos gentios. Porém, ele leu até o versículo 5, não foi isso? Mas o versículo 6 vai dizer que se congregaram, Continua, né? continua a mesma história do capítulo 15 por inteiro, que os apóstolos se reuniram, se congregaram-se para poder considerar o assunto. O versículo 6 vai dizer isso para nós. Só que houve contenda entre eles, e havendo grande contenda, versículo 7 do capítulo 15 de Atos vai dizer que, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro esse mesmo, aquele que cortou a orelha do soldado. Pedro aqui, logicamente, já estava mais modificado pelo Mestre Jesus. Estava transformado, estava outro homem. Então, no meio dessa contenda entre o costume judaico, entre a questão agora que era a questão da graça, salvação pela fé, Pedro se levanta no meio desta reunião, no primeiro concílio em Jerusalém. O texto, versículo 7, vai dizer que Pedro levantou-se e disse: homens e irmãos, bem sabeis que já há um tempo, Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho desse. No meio da reunião, Pedro levanta sobre esses assuntos de circuncisão, não circuncisão e outros assuntos que Atos capítulo 15 vai tratar. Mas Pedro continua tentando tirar isso da mente, principalmente dos fariseus, de alguns judeus da época que ali estavam enquadrados, dizendo que Deus levantou a ele mesmo, a Pedro, para poder pregar o Evangelho, para que eles pudessem atentar para este Evangelho, que era o Evangelho da graça. E ainda mais no versículo 8, Pedro vem explicando sobre essa questão da circuncisão, dizendo que Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Olha, Pedro levanta e diz: olha, vocês que estão cobrando que eles sejam circuncidados, do mesmo jeito que Deus deu a nós o Espírito Santo, Deus também deu a eles. Amém. Glória a Jesus. Ele está dizendo: olha, vocês estão querendo que eles sejam circuncidados e outros assuntos aqui, mas do jeito que vocês têm o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habita em vós, habita também neles. Exatamente isso. Glória ao nome. Pedro está quebrando esse paradigma. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 9, ele vem dizendo: e não fez diferença alguma entre eles e nós, ficando os seus corações pela fé. Pedro está dizendo: olha, o Espírito Santo habita em você, habita em mim, e não tem diferença nenhuma aqui não. A diferença acabou. Exatamente. Pedro está dizendo: acabou essa questão de circuncisão ou não circuncisão. Pedro está dizendo: por que isso? Porque não tem diferença. Aí Pedro diz: alguma entre eles e nós, porque os seus corações, Pedro quer dizer, os seus corações já estão circuncidados, mas é pela fé em Cristo Jesus. Então é por isso que o autor da lição, ele vem abordando e dizendo para nós a diferença de circuncisão na carne, a diferença de circuncisão no coração e a diferença de circuncisão no Novo Testamento, que é a nova aliança. Então Pedro vem pregando, exortando e explicando a eles, irmão Elenilson, dentro dessa leitura que o senhor fez no capítulo 15, versículo 10, ele diz: agora, pois, que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Olha para aí, Pedro está dizendo: olha, vocês estão cobrando algo
nós, os discípulos, podemos carregar esse fardo. Os fariseus estavam querendo, que eram homens que iam ao pé da letra, mas era mais ortodoxo, porque o ortodoxo tem esse tipo de problema. Ele leva tudo literal, tudo pelo pé da letra. Pedro agora sai dissipando esse tipo de conceito da mente de alguns judeus e dos fariseus, dessa seita. Ele dizendo: olha, vocês estão querendo que nós, os discípulos, carregamos esse fardo, também os gentios. Como é que vocês querem que a gente carregue esse fardo que nem vocês suportam? E quer que a gente suporte? A leitura é gostosa, versículo 11. Aí o versículo 11 diz assim: mas, Pedro dizendo, mas cremos que seremos salvos. Veja que palavra, meu irmão. Para fechar aqui, a gente encerrar para ir para o segundo tópico. Pedro quebra que não existe mais circuncisão pela carne, física, no sentido literal. Versículo 11 ele diz: mas cremos que seremos salvos pela graça, não é mais pela circuncisão, cortar a pelezinha do sexo masculino do homem, não. Ele diz: olha, mas cremos que nós seremos salvos pela graça, aleluia, Glória a Jesus, do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro diz: como eles também quem? Os gentios, a qual por esse motivo estava tendo esta briga. exatamente. Então, meus irmãos, fica bem claro aqui, bem patente, uma leitura expositiva, uma leitura bíblica. Pedro está dizendo: o Espírito Santo habita em vós, habita neles também. Pedro está dizendo: nós somos salvos não por isso mais, mas somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Então tudo isso passou, foi símbolo, foi temporal. O que hoje existe para nós é a salvação pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Como é que eu tenho aliança? É por isso, pela fé, pela graça em Cristo Jesus. E essa questão de cortar, cortou sim. O vínculo que você tinha com o mundo foi cortado, aleluia. Mas pelo que? Pela graça de Jesus, a qual me alcançou e te alcançou. Nosso irmão Elenilson vai explicar o segundo ponto da lição, que diz assim: estranhos ao conceito da promessa. Nosso irmão Elenilson vai ficar bem à vontade. Tomei muito tempo aqui explicando essa questão, porque o assunto é muito bom, amém? Quando a gente chega nessa parte aqui, não dá vontade de parar mais, mas é assim mesmo, a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Ela é muito linda, né? Deus, ele, como o Senhor explicou aqui, ele pega o jugo da lei que estava lá, eles queriam jogar o jugo da lei, e Pedro disse: não é o jugo da lei não, é a fé. É a fé agora que a gente aproxima de Deus, né? Como o presbítero falou aqui, muito bom, muito bom. Então vamos lá, meus amados. Sobre o tópico 2 da lição diz assim: estranhos ao concerto da promessa, né? É aquela parte agora do versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, tá? Vamos lá, vamos fazer essa leitura para a gente entender. Que ele continua e diz assim: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só a gravidade da situação. Como, volto a repetir, como Paulo fala no capítulo 12, nos primeiros versículos, que nós andávamos sob o domínio da carne, sob o domínio dos nossos pensamentos, sob o domínio do diabo, e a graça de Deus nos alcançou. Essa leitura aqui, quando a gente começa a meditar, a gente vê que Paulo está direcionando agora mais aos gentios. E ele diz assim, cadê? Vamos ler de novo, para a gente entender. Naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como nós comentamos aqui logo no começo, meus queridos, a aliança com Deus no princípio era com Israel. Abraão, Isaac, Jacó, Israel, as suas
vos introduzir toda agora a sua descendência, todo agora o povo. Aí Paulo diz assim, antes, noutrora, ali repetindo o que ele falou nos outros capítulos anteriores, então, em outro tempo, em outrora, outro momento, vocês estavam desgarrados, viu? Deus não estava junto com a gente, não. Eu digo com a gente porque eu não sou judeu, eu sou gentil hoje, né? Eu confesso a fé, faço parte do corpo de Cristo que é a igreja, mas eu, se fosse para a gente levar em consideração, eu, o presbítero Jefferson e todo o pessoal aqui éramos gentios. Aí Paulo diz assim, no outro tempo estava esse Deus. Uma coisa que eu estava meditando na minha casa, presbítero, meus irmãos, é que no Antigo Testamento a fé não era exposta como era original, como na Nova Aliança não, quando os discípulos saíram do primeiro Evangelho. Naquele tempo era assim, a gente vê isso, esse exemplo até com a vida da prostituta Raabe, da ex-prostituta Raabe, né? Quando ela vai para Jericó, que ela cede ajuda aos espias de Josué, o que ela fala, né? Está lá em Josué essa história, meus queridos. Quem quiser ler depois eu vou deixar aqui o versículo para os irmãos acompanhar um trecho da história. Mas ela fala assim, presbítero, eu ouvi falar dos milagres que o Deus de vocês fizeram. E eu creio. Veja só, Deus já está refletindo lá no Antigo Testamento uma coisa que seria exposta hoje. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquela situação ali gerou fé naquela mulher e ela cedeu ajuda aos espias que mais tarde entram em guerra com Jericó e ali Deus ele faz a grande obra. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Naquele tempo, veja, ela ouviu falar e creu. Ninguém foi evangelizar a Raabe, não. Então imagina se hoje Jesus não tivesse vindo. Eu falo isso na primeira vinda, tá? Se Jesus não tivesse vindo, vou fazer uma pergunta e os irmãos respondem para vocês mesmos aí em casa. Quem aqui, presbítero Jefferson, alguém já foi por livre e espontânea vontade visitar um templo judeu? Eu nunca fui. Por livre e espontânea vontade de visitar um templo judeu, eu nunca fui. Veja só, se a gente quisesse conhecer Deus, a gente teria que ir até lá. E sabe como era o tratamento, irmãos? Um tratamento desprezível. Porque a Bíblia diz lá em Levítico que era um estatuto de Deus que dizia assim: se um estrangeiro quiser confessar na fé, ele não vai entrar e vai ser um participante como o povo vai, não. Para um estrangeiro compartilhar da mesma fé, ele teria que ser circuncidado. Agora imagina agora a gente já homem adulto, passar por um procedimento cirúrgico sem anestesia, sem nada. E aí, imagina aí a complicação. Né? O homem ele ficava doente na época, né? Tinha que ficar afastado de repouso. Depois que ele passava pelo processo da circuncisão adulto, o que acontecia? Ele ia ser servo daquela tribo. Por exemplo, vou usar o nosso presbítero aqui como exemplo. O presbítero Jefferson era um estrangeiro. Ele ouviu falar da fé, ouviu falar das maravilhas de Deus e ele agora se apresenta e quer fazer parte desse povo. Aí eu dizia, vamos supor que eu seja da tribo de Benjamim, vamos fazer uma ilustração aqui. Quer ser? Pronto, vai se circuncidar. Aí o presbítero já fazia a circuncisão, passava um tempo lá doente, arriado, até ele se recuperar. Depois ele dizia, pronto, agora você vai carregar água, viu, para carregar pedra. Depois que ele passasse por todo esse processo, a tribo ia lá e adotava ele, e agora ele passava a seguir os costumes daquele povo. Mesmo assim, ele era olhado ainda com um mínimo de discriminação, porque não era sanguíneo, como o presbítero falou aqui no começo. Não era um judeu de sangue. Veja só a situação. Aí, vamos lá, vamos compreender. Aí a Bíblia diz que nós éramos mortos dos nossos delitos e pecados. Se naquele tempo, irmãos, já era difícil um estrangeiro se chegar a Deus, imagine no tempo de hoje, que os tempos estão cada vez mais difíceis. Veja só a grande obra que Deus fez em nossas vidas. Isso é uma reflexão, meus queridos, uma reflexão que serve para nós, né? Aí ele diz assim, no subtópico 1, ele diz o seguinte:
Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo, que foi o que eu acabei de falar aqui agora, no pecado. A gente vivia ofendendo a santidade de Deus. Aí ele continua aqui. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Aí ele cita aqui João, capítulo 4, versículo 22. Quem quiser dar uma lida nisso aqui. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Ou seja, a gente não sabia de nada. As promessas eram para Israel, né? Mas como, né, o nosso presbítero falou aqui no começo, Deus ele já tinha um plano de salvação para nós gentios. Deus ele foi, segundo o entendimento dos judeus, está na Bíblia, tem Isaías, né? Isaías capítulo 42, se eu não me engano, né? Se eu estiver errado, presbítero, você me corrige. Amém? Se eu não me engano, eu sou meio ruim de decorar, amém, meus irmãos? Para me decorar é meio complicado. Mas ele está lá, essa revelação está em Isaías. Depois Paulo complementa em Romanos e Deus ele cumpre essa surdez espiritual e a cegueira espiritual para que esse evangelho, essa fé chegasse até nós. Amém? Glória a Jesus. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aprendendo bastante com esta lição, aprendendo bastante com esse assunto bíblico. Nosso irmão Elenilson, ele explicou aqui algumas questões do segundo tópico da lição, não é isso? E colocou aqui o primeiro subtópico do segundo tópico da lição, uma vida sem Cristo. Quando a gente vai para a leitura bíblica, capítulo 2 de Efésios, versículo 11, ele diz que Paulo lembra ao povo de Éfeso, lembra aqueles que eram crentes. Paulo agora vem exortando no capítulo 2, versículo 11 em diante, que Paulo diz assim: olha, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentis ou gentios, vocês eram chamados de incircuncisão, porque eles não eram realmente circuncidados na carne, no sentido literal. Então Paulo diz agora: lembrai-vos que vocês no outro tempo eram chamados de incircuncisão, porque não eram circuncidados na carne. Pelos que na carne se chamam circuncisão, ou seja, os judeus, que eram da descendência lá de Abraão, né? De Abraão, a qual Deus fez a promessa a Abraão, e que se posteriormente se estendia a nós, né? Isso também envolve. Então, no capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer que pelos que na carne, ou seja, pelos que praticaram esse tipo de trabalho, os judeus lá, incircuncisão na carne, chamam circuncisão feita pela mãos de homens. Paulo está lembrando que eles, em outro tempo, ainda bem, irmãos, que isso aqui Paulo não remete. Paulo está lembrando a eles que eles não eram. Paulo está lembrando aqui que eles não eram. Paulo não está dizendo que eles mais, que eles deixam de ser cristãos. Paulo diz: olha, no outro tempo, vós, porque vós no outro tempo eram gentios na carne. Não é isso que ele está dizendo aí, versículo 11? Exatamente. E chamava circuncisão. Porém, quando chegamos no versículo 12, meus irmãos, da leitura, aí Paulo diz assim: que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Realmente, eles estavam separados da comunidade de Israel.
por eles não fazerem parte desta aliança no sentido carnal, separados, lá na época de Abraão, em relação ao corte do prepúcio. Então Paulo vem dizendo, realmente vocês estão separados dessa comunidade de Israel aí. Da comunidade, é bom frisar isso, da comunidade de Israel, mas não da comunidade de Deus. É bom dizer isso. Então, e eles eram estranhos às alianças da promessa. É bom frisar essa palavra, estranho, mas não excluso da promessa. Exatamente. Tá bom? Estranho é uma coisa, excluído da promessa é outra. Eu entendo aqui que eles não estavam excluídos da promessa, mas sim estranhos, até para eles mesmos, porque eles mesmos não aceitavam essa questão entre judeus e gentios. Eles mesmos também rebatiam essa questão. E segundo eu estava lendo um artigo essa semana sobre essa questão, meus irmãos, principalmente o historiador Flávio José, ele vem dizendo, e o William Barclay disse que os judeus, quando se casavam, principalmente com mulheres gentias, tanto os judeus quanto os gentios diziam assim: nós já vamos preparar o caixão, porque casou uma gentia com um judeu. A mesma coisa dizia o judeu. Isso é uma cultura social e uma cultura pagã da época, tanto dos gentios, mas a cultura judaica também dizia isso. Porque tanto um dizia de um lado quanto dizia do outro, os dois não se gostavam, tinham essa divisão por completo. Isso William Barclay disse que a guerra era tão grande que quando dizia que um judeu ia se casar com uma gentia, que era muito difícil isso acontecer, mas quando isso acontecia, um ou outro dizia que ia ter morte, que já poderia preparar um caixão, porque a separação era muito grande. Então, detrimento a isso, Paulo diz no versículo 12 aqui, da comunidade é estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ora, eles estavam sem esperança. Meus irmãos, a esperança, o ser humano que vive sem esperança, é praticamente viver sem nada, porque ele não tem esperança. Porém, eles não entendiam aqui, os gentios, que a esperança deles estava em Cristo. A esperança deles estava em Cristo. Por quê? Ele diz que a aliança da promessa não tem esperança. E segundo, eles já estavam sem Deus. Como é que ele ia compreender um negócio desse? Primeiro que sem Deus ele não ia compreender. Porque o texto vai dizer, Paulo, em Efésios, e no livro de Coríntios, 1 Coríntios, vai dizer que um homem sem Cristo não compreenderá as coisas do Espírito. Então ele aqui não tinha como compreender as coisas, as promessas de Deus, porque eles eram estranhos a isso. Então Paulo vai dizer que, mas agora, Paulo vai dizer mais, porque sempre tem alguma coisa a mais. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe de tudo isso para eles da promessa, longe de tudo isso para eles da comunidade de Israel, fora da comunidade, mas dentro da comunidade, do projeto, da aliança de Deus. Então Paulo vai dizer que agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio de nós, no meio deles. Então, para encerrar isso aqui, Paulo vem declarando, dizendo, segundo ainda o William Barclay, e segundo o historiador da época, Flávio José, vai dizer que no templo de Jerusalém, reconstruído praticamente pelo Herodes o Grande, o templo ficou muito bonito, e vai dizer ele, o historiador, que a
a barreira aqui, que Paulo se refere, dentro desse contexto, é bom dizer isso, era uma barreira literal. Porque no templo de Herodes, eles tinham uma parede enorme separando a área dos judeus e a área dos gentios. Exatamente. Então, os gentios diziam que os gentios diziam para os judeus que Deus só separou para ele os judeus. E mesmo Deus separando os judeus para si, o gentio dizia, mas Deus separou eles para o fogo do inferno. Veja a grande separação, a grande briga do gentio com os judeus. E um dizia com o outro, mas os gentios ainda diziam para os judeus. Além disso, que se visse uma mãe judeu, uma mãe que era da parte judaica, tendo um filho precisando de ajuda, o gentio dizia que não ia ajudar, para que não nascesse mais um judeu no mundo. É uma guerra. Então a guerra era muito grande, meus irmãos. Os judeus também diziam com os gentios. Veja, por isso que Paulo aqui no versículo 14 diz que derrubando a parede de separação. É nesse sentido aqui literal que Paulo está falando. Então, Cristo, através da sua morte, gravou tudo isso na cruz. Filipenses, ou Colossenses, perdão, vai falar sobre isso. Que derrubando a parede da separação através de Cristo Jesus, na sua carne, desfez a inimizade, glória ao nome de Jesus. E tudo isso, que isto é a lei dos mandamentos, através de Moisés, tudo daquela época, Cristo, a sua carne, desfez de tudo isso, desfazendo a barreira de separação. Paulo vai dizer no contexto seguinte, dizendo que nós agora somos um só. Nós agora somos um só. Versículo 14 ele diz: qual de ambos os povos fez um só? Não tem mais essa barreira mais. Somos um só. Terceiro ponto da lição para a gente encerrar por aqui, no nome de Jesus, que é o nosso professor. Amém, meus queridos. Como muito bem explanado aí pelo presbítero, né? Sobre a questão aí da inimizade, né? A briga era feia, viu, presbítero? A briga era feia. Então vamos lá, meus queridos. O tópico 3, né? O subponto alienados pelo pacto, esse aqui nós já explicamos, né? Alienados aos pactos das promessas, que é sobre o povo fazer aqueles rituais do Antigo Testamento. Eles estavam exclusos, né? Por isso que é alienados, separado. Os gentios não tínhamos direito a sacrifício de animais, a circuncisão, então nada disso chegava em nós. Então, irmãos, por conta das horas, vamos ao tópico 3. Sem esperança e sem Deus, né? O presbítero Jefferson aqui explicou muito bem sobre a esperança, sobre estar sem Deus, estar sem esperança, né? Como o Senhor disse, nós estávamos sem esperança, mas não estávamos exclusos, né? A gente estava sem Deus, mas um dia Deus ia trazer nós para perto dele. Amém? Então, isso aí. Agora Paulo, vamos lá para a revista. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança sem Deus no mundo, que é o versículo 12. Como o nosso presbítero falou, vamos mais adiante. Amém? Vamos ver aqui. Desprovidos de esperança, nosso presbítero já fez o comentário. Na realidade, irmãos, a palavra confiança, o autor ainda traz aqui, não pode ficar à vontade, que ele diz que essa palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas que ele não tinha, né? Que ele não conhecia ainda. Exatamente. Então, irmão, sendo assim como o nosso presbítero já explicou, eu quero dar uma passada aqui, compartilhar essa passagem aqui com o nosso presbítero, em Romanos capítulo 4, tá? Ele fala agora que a nossa justificação, ela vem pela fé. Esse capítulo 4 de Romanos aqui, meus queridos, ele é muito interessante pelo seguinte: Deus ele chama Abraão, ele está falando de justificação, hein, meus queridos? Quando a gente lê o capítulo 1, a gente vê. Justifica Abraão pela fé, e agora
Mas vamos lá, acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Mas se Deus ele justifica Abraão pela fé, para quem teve lei, aliança, né? Todos aqueles rituais? Porque aquilo era necessário para que Deus ele escolhesse um povo e passasse por toda essa história que nós já explicamos aqui. Mas a essência da vontade de Deus estava em Abraão. Por quê? Porque o que justificou, o que fez Abraão ter sido quem ele foi a fé. Exatamente. Porque imagina agora, né? Quando a gente faz uma revisão da história de Abraão ele era um homem rico, homem de posses, estabilizado, né, lá em Ur dos Caldeus. Porém, Deus ele chega, Abraão, sai da sua terra e sai da tua parentela. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu sem rumo, meus irmãos. A direção da vida dele agora estava nas mãos de Deus. Essa é a essência da fé que Deus ele fala aqui para a gente. Glória a Deus. Não é? É a fé, que é a fé. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas coisas, né, que a gente não está vendo ainda. A gente sabe, a gente tem fé que vai acontecer. A gente não vê, mas sabe que vai acontecer. Então, o que acontece? Ele diz aqui, ó, Romanos 4,12: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Aqui ele está pegando um trecho aqui, né, irmãos? Eu vou fazer uma leitura com algumas coisas para a gente poder entender, que isso aqui ficou meio que sem sentido. Vamos lá para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Vamos ler aqui do versículo 1 para a gente fazer uma leitura mais didática. Diz assim: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Mas o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Olha só, Deus justificando Abraão. Não foi aliança, não foi circuncisão, embora a circuncisão foi um mandamento para Deus simbolizar a aliança que faria com o povo. Mas o que justificou Abraão, irmãos, não foi a lei, foi a fé que ele teve em Deus. Exatamente. Né? Foi a fé que ele teve em Deus. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que porém crê naquele que justifica, justiça. Acho que deve ter uma digitação errada aqui, meus queridos. Mas ao que não trabalha, porém crê. Não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Na sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Qual é o versículo que estava meio travado aí? Foi o versículo 5. Mas, versículo 5 do capítulo 4 de Romanos diz: Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aquele que justifica é Cristo, né? Isso, exatamente. Pronto, foi um erro de digitação até aqui na minha Bíblia, meus queridos. Peço perdão aos irmãos, acontece, né? É verdade. Acontece. Mas vamos lá, vamos continuar. Cadê o versículo 7? Nós lemos um por um. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Né? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Olha só agora, Paulo falando agora, colocando de novo em questão. Espera aí. A justiça de Deus vem pelos circuncisos? Ou pela circuncisão? Ou pela circuncisão?
Bom, então tá bom. Se a justiça de Deus é para quem é circuncidado, então Abraão está perdido. Veja só, o Paulo ele era muito, como se diz, ele era audacioso, né? Ele era prático, objetivo. Exatamente, ele não tinha medo de arriscar as colocações dele, né? Porque ele disse, não, peraí, vamos lá. Se vocês aí estão dizendo que para ser salvo, para ter as promessas de Deus, tem que circuncidar, Abraão não precisa ser circuncidou não. A circuncisão dele veio depois, não é isso? Veio depois. Aí ele complementa aqui, a justiça de Abraão veio por meio da fé. Ou seja, a graça de Deus já operou ali em Abraão. Ele não imputou nada nele. Deus, Justificou ele, né? Deus justificou. Deus não lhe imputou pecado. Né? Por quê? Porque ele teve fé. Então aqui Paulo já está começando a abrir o leque. Né? Aí vamos continuar. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Olha só, Paulo de novo destacando. A circuncisão foi espiritual aqui, ó, foi a fé. Deus trabalhou na fé. Amém, meus queridos? A gente está aqui focando nisso, né? Porque quanto mais a gente esclarecer, melhor, né? Como a gente já falou aqui. Aí ele continua: para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, para vocês agora receber as promessas de Deus, tenha fé. É verdade. Deus, como o presbítero falou naquela leitura de Atos 15, né, que a gente quase que vai embora. Se deixasse ele ir embora mesmo, naquele texto de Atos. Como está escrito ali, Deus ele tirou o peso da nossa serviço. Opa, não, a lei, ninguém, meus irmãos, consegue seguir a lei. Como a gente falou aqui, aquele que seguisse a lei, obedecesse todos os 9 mandamentos, tropeçasse em um, acabou. É a história, né, fazendo uma analogia, é a história da laranja podre no meio das saudáveis, né? Se a gente vai numa feira e encontra aquele monte de maçã bonita, mas tem uma podre no meio, a gente já não quer mais aquilo ali, É verdade. não é? Então veja só a justificação, a revelação de Deus para o apóstolo Paulo. Veja que ele fala aqui como é importante e faz parte do que Paulo está falando lá em Efésios, da quebra do muro, daquela comunidade rachada. Agora todos somos um através da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Bem? Bom, meus irmãos, vamos encerrar por aqui, certo? Antes de encerrar, eu queria fazer uma leitura com você, e acredito que nosso irmão Elenilson viu ou não, né, que a gente está gravando aqui, mas você vai entender aí que não tem nenhum problema aqui conosco, Com certeza. porque aqui a gente está falando de Jesus. Veja só, a questão da aliança com Deus era tão séria, principalmente no Antigo Testamento, e ainda é com Deus hoje no Novo Testamento, ou seja, na graça, na graça, que quando Deus fala para Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo 4, que vai falar sobre os milagres através de Moisés, e Deus agora vem descrevendo a Moisés o que ia acontecer. Capítulo 4, versículo 1 e diante, Deus vem descrevendo os milagres que ia fazer quando Deus mandar a Moisés para o Egito, não é? Para falar com o faraó, para resgatar o seu povo. Então Deus vem descrevendo, e Moisés diz assim: olha, Senhor. Então respondeu Moisés, versículo 1 do capítulo 4 de Êxodo. Respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão. Moisés conversando com Deus. Isso aqui está dentro, em parte, já eu mostro, dentro da aliança, que era a porta da pedra do prepúcio. Eles não me crerão, tu está me mandando lá do Egito para fazer milagres através de mim, mas eles não me crerão. Então, não ouvirão a minha voz,
porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então Deus vem tratando com Moisés e dizendo assim: e o Senhor disse a Moisés: que é isso na tua mão? Moisés tinha uma vara. Lembra, meus irmãos, uma vara que Moisés tinha na mão. Deus lembrou: o que é que tu tem nas mãos, Moisés? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança. Então Deus começou a tratar com Moisés, para encerrar aqui esse assunto, tratar com Moisés e dizer a Moisés o que ia acontecer quando ele chegasse lá no Egito, e mostrando que Deus estava com ele. E Deus começa a dizer: olha, Moisés, eu colocarei palavras na tua boca, eu serei com a tua boca, porque Moisés estava dizendo: Senhor, eu sou pesado de língua, mandarão. E Deus ia utilizar os dois, não só Moisés, mas os dois. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque quando chega no caminho para o Egito, a partir do versículo 18, então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro. Moisés desceu, foi lá visitar o seu sogro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Porque estavam procurando Moisés pelo fato que houve há tempo atrás. A morte do egípcio e tal, etc. Algumas coisas a mais. Então Deus vai, volta para o Egito, porque aqueles que te procuravam matar já morreram. Agora volta. Então, nesse contexto, meus irmãos, a partir do versículo aqui 24 em diante, diz assim: e aconteceu no caminho, quando Moisés estava descendo para o Egito, observe isso, voltou aqui na lição, não citou, eu não vi, mas se refere também à aliança. Quando Moisés estava no caminho no caminho ao Egito, ele estava indo com sua esposa e seu filho. Zípora, a sua esposa, está dizendo o texto, versículo 24, 25 diz: e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Poxa, como é que Deus manda Moisés descer para o Egito, na metade praticamente do caminho, numa estalagem, Deus encontra Moisés e quer matar Moisés? Por que isso? Versículo 25 vai explicar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho. A glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Por quê? Porque Moisés tinha que entender que o filho dele ainda não tinha sido circuncidado. Deus ia matá-lo, levando a sua aliança a sério. Exatamente. Aleluia. Deus leva a sério, meu irmão, a sua aliança. Aleluia. Eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Deus leva a sério. Então Deus ia matar Moisés, só que a esposa de Moisés sentiu e viu que Deus ia matar Moisés, porque Moisés não circuncidou seu filho, ou seja, não tinha colocado o seu filho dentro da aliança, do projeto de Deus. Continuando o texto, ele diz: circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Ela chamou seu esposo de sanguinário, porque era para ele ter feito isso, ou então lembrado a ela de ter feito o corte do prepúcio do seu filho, que era a aliança com Deus, que era o povo separado. Versículo 26 para encerrar. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Então fica aqui
consideração final. Amém. Leve a sério a aliança que Deus tem com você. Moisés ia ser morto, porque ele não considerou a aliança que era para ser feita com o seu filho. Leve a sério, porque Deus tem coisas boas para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar por aqui. O assunto foi muito bom, muito glorioso, amém? Então Deus nunca leva as coisas na brincadeira. Nós é que quebramos as alianças que Deus faz conosco, mas Ele permanece para sempre. Amém. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para que se encerre. Sábado tem mais. A gente vai gravar mais os vídeos e mandar para vocês em nome do Senhor. Nosso grande Lúcio vai orar. Amém, meus queridos. Deus ele se fez poderoso aqui, né? Glória a Jesus. Trouxe essa revelação maravilhosa aqui. Eu fico grato, muito agradecido, porque eu não tinha nem lembrado dessa passagem, mas Deus ele faz assim, né? Queremos também agradecer aqui a nossa irmã Suzy, né? Caso. Não. Vem. Pode vir, meu filho. Ela ajuda aqui, irmão. A gente na parte técnica. Ela está com vergonha, amém, meus queridos? Mas ela tem sido uma bênção. Ela e seu esposo, Diácono Vando, amém? Que não está aqui no momento, estão ocupados. Mas tem sido duas bênçãos aqui na nossa vida, né? Nos ajudando a gravar essas aulas, amém? Oremos, irmãos. Querido Deus eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, poderosamente, grandemente, Senhor, por o Senhor estar conosco aqui, por o Senhor ter nos revelado essa palavra maravilhosa. Que essa palavra, Senhor, venha penetrar aos nossos corações, meu, do presbítero, dos irmãos que estão aqui nos ajudando, dos irmãos que estão assistindo, que vão assistir essa gravação, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a praticar essa palavra, os seus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, a compreender, Senhor, o teu amor, a tua graça em nossas vidas. Pois como o teu servo, o teu filho falou aqui, Senhor, o Senhor leva tudo a sério, o Senhor leva a aliança que o Senhor tem feito conosco a sério, pelo seu grande amor, Senhor. Desde já, Senhor, eu te pedimos e já te agradecemos. Nos dê uma boa noite de sono, nos dê uma noite abençoada, Senhor. É o que já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco desde agora para que sempre nós dizemos amém. Nossa irmã Suzy, sábado, vai louvar juntamente conosco aqui, viu, irmão? Vocês vão ver e conhecer ela aqui, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Um abraço.